Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre liderança, como formar uma equipe que faça obras maiores do que as suas. Estou recebendo aqui meu amigo, pastor Jefferson Coelho, pastor presidente da Igreja Batista Nova Jerusalém, Cabo Sul. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, muito bacana estar aqui com você, compartilhar esse momento para a gente conduzir essa conversa, rogando a Deus que inspire pessoas para que elas desenvolvam um talento que já está nela, só precisa ser despertado. É isso aí. A gente hoje vai falar sobre uma citação bíblica muito conhecida, né? João capítulo 14, versículo 12, onde Jesus, orientando ali seus discípulos, ele vai dizer que quem crê em mim fará obras ainda maiores do que essa. E aí a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre liderança, sobre como inspirar pessoas, sobre como cuidar de pessoas, que Jesus em 3 anos e 6 meses, praticamente, 3 anos e 3 meses, ele consegue criar, né, criar ou dar vida a esse nosso evangelho de Cristo Jesus, que para alguns empresários aí do meio dos business, vai dizer que é a empresa que não fale, é o que tem esse tratamento aí muito especial pelas pessoas que falam a respeito de liderança. Eu tenho certeza que nesse podcast Deus vai te sinalizar um destino e mudar a história da sua vida. Então, esse contexto aqui, pastor Jefferson, desse texto aqui de que Jesus vai falar com seus discípulos ali, João 14, o que você já pode iniciar aí falando para a gente, dando um panorama geral desse texto? Esse texto é muito interessante, né? Porque Jesus está preparando uma galera para assumir uma responsabilidade muito séria contra o sistema. Quem dominava o sistema era Roma e Cristo era considerado uma ameaça àquele sistema. Então você cria uma liderança para dar continuidade sem a presença física. Vamos tirar o contexto espiritual, vamos tratar por enquanto, de área física. Jesus não estaria fisicamente com eles e eles teriam de dar sequência à missão. É muito incrível. Eu já separo 2 coisas. Como a gente costuma dizer, podia guardar essa para o final, mas já vou largar no início. Jesus disse: vocês farão obras maiores do que eu, porque eu vou para o meu Pai. Capítulo 14 de João, verso 12. Ele deixa 2 chaves simples e práticas. Primeiro, ele está dizendo que ele vai estar longe. Eu estou indo para longe. Vocês vão continuar aí. Segundo, ele está dizendo que eles vão ter muito mais tempo do que ele teve. Porque ele diz assim: se eu vou para o meu Pai, o meu tempo está reduzido. O de vocês vai ser mais amplo. E isso lhes dará a oportunidade de fazer obras maiores. Eu achei isso fenomenal porque se pegar em volume de cura, em volume de manifestação de poder, não dá para competir com Jesus. Você pega Elias e Eliseu, todo mundo gosta de fazer um paralelo de que Eliseu fez o dobro do que Elias fez. Ninguém fez o dobro, nem a mesma quantidade de milagres no período de 3 anos, 3 anos e meio, 3 anos e 3 meses. 3 anos, vamos sintetizar para facilitar, que Jesus fez. Todavia, o volume de serviço e o alcance que 12 homens iniciais produziram é fantástico. Eles alcançaram o mundo inteiro e até hoje ecoa esse grito por uma dinâmica de liderança que foi aplicada por Jesus sobre a vida deles. E você fala de grito, né? Mas esse não foi o contexto da liderança de Jesus com os seus discípulos. Nunca. Em nenhum momento Jesus aumenta a voz, em nenhum momento Jesus oferece um discurso talvez enérgico, sim, mas a arrogância eu acho que não existe no discurso de Jesus. Em relação aos valores, né? A gente fala um pouquinho sobre essa parte aí de qualidade, de liderança. Uma coisa que me deixa muito encantado com Jesus, que a gente vai falar sobre os 12 apóstolos, e quando a gente vai olhar para a figura de Judas, que é o traidor, e a gente
tira muitas lições desse relacionamento de Jesus com Judas, principalmente no conceito de... No meu conceito, né, no meu conceito de liderança dentro de um grande banco, Jesus oferece a Judas o cargo que ele queria. Com certeza, tesoureiro. Eu costumo brincar e dizer, ninguém que administra, usando um exemplo simples, um vendedor autônomo, um camelô, ele não vai dar o caixa do recurso dele para alguém que ele sabe que é ladrão. E o texto é muito claro em João 12:6, que diz que Judas roubava e Jesus sabia que ele roubava, e mesmo assim deu a ele o cargo. Quando ele vem trair Jesus, Jesus olha para ele e diz, amigo, o que você veio fazer aqui? Poxa, era hora de dizer, desculpa, mudei de ideia, estou voltando, mas ele dá sequência a si mesmo. Vai beijar Jesus. Jesus podia, no mínimo, ter virado o rosto. Mas parece que Jesus está dizendo, o veneno que está em você não vai pegar em mim. O mal que está em você, eu te dei as ferramentas de se curar. Então, isso prova duas faces. Primeiro, nem todo liderado vai atingir o potencial que o líder deseja. Eu sou enérgico nisso daqui. Judas era predestinado a ser traidor. Eu não acredito. Aí é Jefferson falando. Porque quando Pedro se permite ser usado pelo diabo, Jesus olha para ele e diz, para trás de mim, Satanás. Para Judas, Cristo nunca precisou dizer isso. Então, eu entendo que havia um espírito buscando uma oportunidade de alguém que ia ser o precursor. Judas já veio com o coração envenenado. Agora, a verdade seja dita, quer ver um negócio legal? Acha a origem de Judas atrás de Jesus. Você não acha? Você vê a dissertação de todos os 11. Judas, a expressão bíblica é assim, e foi também Judas. Veio atrás e Jesus deixou ele seguir. Todo mundo foi chamado, todo mundo foi encontrado fazendo alguma coisa. Judas se juntou ao grupo e Jesus permitiu. Eu penso que alguém que tem oportunidade, onde provavelmente não teria, deveria ter aproveitado. Porque todo mundo precisa só de uma oportunidade. Tem gente que está aí com muito potencial. A oportunidade bateu, Bartimeu gritando, o que você quer? Quero ver. O resto eu resolvo. Se eu enxergar, não preciso de dinheiro, não preciso, só quero enxergar. Então, às vezes, alguém precisa de um norte ou de um destino, como você usou a frase, para que a partir dali ela desenvolva. Judas não aproveitou essa oportunidade. Infelizmente, entrou para a história como a maior vergonha. Eu não conheço, tirando, desculpe, não tem nenhum cunho religioso, mas a Igreja Católica, quando nomina o São Judas, dá a ele a nomenclatura de o santo das causas impossíveis, porque eu penso que se ele resolve outra parada, ninguém nem sequer mencionaria ele, porque o nome se tornou uma... E aí eu já não digo o nome do santo da Igreja Católica, mas o nome do Judas, personagem da Bíblia que não são relacionados às mesmas coisas, se tornou uma vergonha em todos os aspectos. Ninguém quer botar o nome do filho de Judas. Quando alguém chama alguém de Judas, é imagem de traidor, de alguém leviano. Tem um dia reservado para poder... Tem um dia reservado para dar uma calendário. coça. Suspende ele e desce a madeira. De tão complicado que ficou pro lado do camarada. Hoje em dia não tem muito, né? Mas na minha época de moleque, o pessoal escrevia nome, botava nome de todo mundo que não gostava. Da rua. As vizinhas que eram odiadas da criançada, o nome ia tudo para o bonequinho de pano para apanhar. Parece que era uma forma de mandar uma indireta. Hoje em dia tem rede social, né? É só postar, bota uma foto, marca, compartilha. E o desenvolvimento pessoal que hoje é tanto falado, né? Existe, a gente precisa fazer algumas separações, né? Existe a questão neural do desenvolvimento pessoal e tem o movimento coach. O movimento coach usa o desenvolvimento pessoal, mas o desenvolvimento pessoal está em diversas áreas na ciência, principalmente o Ministério Pastoral é um Ministério de Desenvolvimento Pessoal. E tem uma questão que é explorado nisso, e a gente não por um tempo, né? Hoje a gente está muito aberto a isso para entrar nas nossas igrejas. A questão de como Jesus tratava Judas, Jesus nunca tratou Judas por quem Judas era. Positivo. Jesus sempre tratou Judas por quem Jesus era. O capítulo 14 ele é interessante à luz da teologia, porque ele não tem uma apresentação, ele não tem começo,
ele não tem um destino. Jesus não fala, estou ensinando vocês isso por isso. Aí simplesmente começa, não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Só que no capítulo 13 ele terminou de chamar a atenção de Pedro. Isso aí. Pedro está na maior pressão, pelo Senhor eu morro, eu faço, eu aconteço. E deixa comigo, eu resolvo isso. Jesus olha para ele e diz, rapaz, antes que o galo cante, você vai me negar. É um absurdo, porque o Pedro, em outras versões, ele diz assim, eu nunca te negarei. Podia, não, o Senhor falou, vou baixar minha orelha, eu já vi que o Senhor é coerente. E quando inicia o capítulo 14, o discurso que vai dissertando ali, todo mundo linka numa continuidade de conversa, mas não tem como você afirmar isso. Aí Jesus diz assim, olha, vocês farão obras maiores do que eu fiz. Cara, isso é fantástico, porque ele está desprendendo de qualquer vaidade humana. Ele podia dizer, eu sou Cristo, Filho de Deus, cheguei para arrebentar, e olha só, no mínimo chega perto, mas daqui ninguém passa. Ele já está dando um destino. Eu estou aqui para formar alguém que vai ser maior do que eu. Não vai ser maior no contexto do nome, no contexto do cargo, no contexto da divindade, mas maior no contexto da eficácia e do alcance. Se você pegar, por exemplo, o apóstolo Paulo foi para a Ásia, voltou, beirou a Europa. Jesus não foi para lá. Paulo foi, Jesus não foi. Então, só fisicamente ele já teve um alcance muito maior. E ele teve um encontro presencial através de uma experiência espiritual e foi impactado desse nível. Então, o que é bacana na liderança de Jesus é dar oportunidade para pessoas que talvez nós teríamos dificuldade de dar. Isso é a graça do Evangelho. O Evangelho abraça pessoas que talvez no meio business não seriam abraçadas. Talvez no segmento empresarial seriam selecionadas para cargos deploráveis. Não, cargo deplorável não, usei a palavra errada. Cargos mais simples. Nunca colocariam para ser um gestor, um gerente, um líder. E você vê pessoas simples que só pelo fato de abraçarem a mensagem de Jesus despontaram-se no cenário nacional, até mundial, dando destino para um monte de gente. Isso é fantástico. Tem aquele jantar, né? Que é muito falado também quando vai falar a respeito de Judas. Betânia. Jantar em Betânia. E a mulher vem, quebra o nardo e unge os pés de Jesus. E aí Judas se manifesta como um judão mesmo. Indignado. Isso aí, tá errado. A ordem tá errada. Jesus não corrige ele. Jesus justifica o que ela faz. O perfume que a mulher derrama num vaso de alabastro equivale, a Bíblia diz que ele é o valor do salário de um ano. Quando ela quebra e derrama, eu imagino o coração do Judas apertado, dizendo, caramba, ia dar para roubar muito, gente. Rapaz, eu vendia, pagava. Porque o pessoal às vezes tem dificuldade de entender, o ministério de Jesus tinha custo. Sim. O pessoal só lê a parte dos milagres e não presta atenção. O capítulo 12 de João existe para demonstrar que Jesus recebia ofertas, tinha demanda, tinha despesa. E Judas era o tesoureiro, é alguém que segurava essa bolsa. Você vai ver Jesus no João capítulo 4. Ele para no poço para conversar com a mulher samaritana, diz para os discípulos, vai na cidade e compra pão. Ele não diz, vai lá, rouba, se achar, pega e sai correndo. Ele diz, compra pão. Esse pão tem que ser pago. Era daí que esse dinheiro dava destino, financiava as viagens, as hospedagens. Há texto bíblico que mostra Jesus tendo que dormir numa cidade de Samaria. Isso. E ele paga a hospedagem para poder ficar ali. Então isso é normal. O custo do ministério de Jesus, quem gerenciava isso era Judas. O dinheiro estava com ele, tem que pagar, pega com Judas, libera, anota, dá destino. Só que nesse problema, Judas desviava a verba. Quando Jesus olha a mulher quebrando o vaso e preparando ele para o sacrifício, aquilo ali é um ato que ela talvez não tinha noção do peso que ela estava derramando. O Judas está fazendo, é estranho. Alguém está entregando uma adoração sacrificial sem precedente e o cara está fazendo conta, rapaz. Um salário de um ano, não dá para pegar tanto. Só que Jesus
nessa hora ele vai incentivar a mulher a dar sequência no que ela está fazendo e não é ignorar no fato de não saber a intenção do Judas, é ignorar o momento. Agora não é hora de tratar você, agora é hora de tratar a mulher. Parece que ele demonstra o líder que sabe a quem dar atenção e a quem deixar seguir, até nos seus próprios erros, porque tem hora que a gente tem que deixar alguém errar. Você, Jonathan, nós somos pessoas que tivemos oportunidade quando a gente não fazia mais ou menos o que a gente consegue fazer hoje. Sim. A gente faz melhor, está aqui na frente do microfone, câmera, gravando, sabe que está no ambiente. Outrora, meu irmão, ia desmaiar logo de cara, o suor ia descer e molhar a sala toda. Só que mesmo assim a gente teve oportunidade. Num formato mais simples, alguém deu um microfone para falar, alguém deu uma oportunidade de expressar. Não, testa dar uma aula. E quando eu falo, aí, desculpa, eu tenho que puxar a sardinha para a nossa brasa, a fé cristã talvez seja a maior formadora de líderes do mundo. Porque você pega uma criança e trata o aspecto da timidez. Essa criança começa a se apresentar lá na frente, ler um versículo, fazer uma peça, entoar um cântico em grupo com uma plateia olhando para ela. Tem gente pagando uma fortuna para conseguir vencer esse medo e chegar a esse nível. A fé cristã vai desenvolvendo isso desde criança. Então você pega um garoto... A interação que tem na igreja isso aí. É muito forte. A interação... As comunidades todas ensinam. Não tem como você passar de uma forma desapercebida, não tem como você ficar invisível. Por mais que você queira se esconder, porque alguém sempre vai te abordar de alguma forma. E isso é muito bacana. Começou com Jesus. Jesus é um mestre que andava no meio da multidão num tempo onde os mestres viviam dentro da sinagoga. Jesus é um mestre que andava em todas as classes. Ele não tinha problema de conversar com o rico, não tinha problema de conversar com o morador de rua, ele não tinha problema de conversar com o empresário, como com o cara que não fazia nada. Sempre na intenção de investir neles para que eles pudessem melhorar e desenvolver o seu potencial. Como também Jesus não tinha problema de deixar ir quem não queria aproveitar a oportunidade. Eu tenho um testemunho pessoal a respeito disso, né? Nascido e criado dentro da Assembleia de Deus, e em 2011, eu era um garoto de 19 anos, e lá eu fui convidado para fazer uma entrevista na empresa que eu trabalho até hoje. Então, assim, o que estava sendo analisado ali? Eu já tinha feito as provas teóricas, e na entrevista era a interação com as pessoas, o espírito de liderança, né? O posicionamento, a expressão, e isso tudo eu tive várias aulas dentro da igreja. Fez uma pós-graduação. De graça. De graça. De graça. Eu nunca perdi uma entrevista que eu fiz. Nunca. Tempo de trabalhar no segmento carteira assinada, empresarial, eu nunca perdi uma entrevista. Eu sempre dizia assim, se eu conseguir sentar na frente, seja do RH, seja da psicóloga, do gerente, passei, a vaga é minha. Se me dispensarem sem chegar lá, não vai ter como. Por quê? Eu sabia que a desenvoltura, a forma de falar, a sinceridade, tudo que eles avaliam, a gente tem naturalmente. É a nossa vida diária, isso. A gente lida com isso no cotidiano. E aí, eu aproveito para abrir um adendo, tem muita gente com essa oportunidade que não aproveita. É verdade. Se omite, se esconde, eu não, chama outro. Eu tinha 4 meses de fé cristã. 4 meses na igreja. Ganhei um terno, o tradicional terno, né? Ganhei um terno. Não era paletó listado de uma lista só. Não. Coincidentemente, azul marinho de botão dourado. Lembrava muito o uniforme da aeronáutica. Aí coloquei ele todo posudo, não sabia dar nó em gravata, fui procurar a turma que sabia. Na brincadeira de juventude, deu nó na gravata, coloquei e ficou bonito, parecendo um pastor. Estava tentando ser crente ainda. Aí eles disseram, já pensou tu pregando à noite? Eu falei, aí eu comecei a brincar, e eu vou falar assim. Em off, é fácil. Era numa casa, só jovem. Um menino chegou na igreja e falou para o pastor, sabe aquele novo convertido?
Rapaz, o garoto está com a mensagem. Hoje de tarde nós vimos uma prévia. Ele usou essa expressão, usou uma expressão mais simples da época. Vimos uma prévia, o garoto arrebenta. Se eu sou o senhor, eu deixo. Eita. O pastor ouviu o menino e pensou que eu estava pronto. Sim. 5 minutos antes, ele nem me avisou porque ele pensou que eu estava pronto. E normalmente era assim, né? Normal. Na minha época também era assim. E Hoje a gente recebe a escala do culto antes, né? recebe escala, tem que ter escala de pregador, tem que avisar antecipadamente. Mas isso fez eu desenvolver muito a palavra, porque eu ia sempre com 3 mensagens preparadas para o culto. Isso aí. O ofertório, a Isso saudação Isso aí. e a pregação. Isso. Porque tu tinha que ter... Porque a pregação não tem como tu querer explicar a pregação no momento da saudação. Nem ou do da ofertório. saudação. Então eu tinha que ir com as 3 mensagens prontas. Porque você não sabe o que iam te sacar, te puxar para fazer. E não era aquele dia, tava tudo bem. No outro dia você estava preparado para outra oportunidade. 5 minutos, vem um diácono, toca no meu ombro e diz assim: o pastor pediu para você esperar ali na escada. Eita. Era um púlpito alto, uma escada lateral. A escada valeu. Acho que eu fiz alguma besteira, o pastor quer puxar minha orelha. Ele, irmãos, Deus está levantando talentos na igreja, que alegria. O moço aceitou Jesus ontem e ele já tem uma mensagem para compartilhar com a igreja. Eu fiquei tão alegre que eu vou dar o domingo à noite, 350 membros da igreja, para o moço compartilhar. Eu ligo, juro, eu olhei para a lateral, estiquei a mão, tinha uma porta lateral, estiquei a mão, a maçaneta estava trancada, que eu queria sair por ali correndo e desaparecer, e ele se vira. Só que a porta estava fechada. Nessa hora eu ganhei meu primeiro dom. Qual foi o meu dom? Eu pensei assim: pastor doido. O cara não perguntou se eu sei, se eu tenho. Olhei na direção da juventude, o menino que fez a situação rindo de se acabar. Com certeza. E eu pensei assim: se ele é doido de me chamar sem perguntar, eu vou ser mais doido do que ele. Eu vou ser doido de aceitar. Cara, aí eu lhe digo, por graça de Deus, a gente vive o que o Eterno nos permite viver. Eu já preguei em Brasília, solenidade lá no Congresso, Dia dos Pais. Eu já preguei na solenidade do Corpo Bombeiro do Estado do Rio. Evento de polícia militar, como também presídio, já perdi as contas. O evangelho, através da mensagem pregada, já me levou a lugares que provavelmente o meu currículo natural não me levaria. Verdade. Ou demoraria muito para eu chegar pelo menos perto. E começou naquele dia. A mensagem não foi a melhor pregada, gaguejei, desenvolvi a unção do né, que é o erro de comunicação do nervoso. Jesus está aqui, né? Porque a glória é de Deus, né? Porque Deus é bom, né? Mas concluí a missão, desci em pânico, só que quando eu desci eu gostei do negócio. Irado. Aí eu desenvolvi meu segundo dom. Nunca mais eu entro na igreja sem ter uma mensagem. Naquele dia eu não tinha. Abri a Bíblia, onde caí, orando para não cair na página em branco, eu vou dissertar. Falei um monte de besteira. Jonathan, depois que tu estuda a Bíblia e tu vê o que tu falou naquele dia, um monte de besteira. Não tinha DVD, né? Falei, graças a Deus, que senão isso ia ser meme radical hoje em dia. Só que depois eu em casa, estudando o texto que eu falei sem estar pronto, eu vi os erros que eu cometi e fui homem. Futuramente, no futuro, quando eu já pregava constante na igreja, um dia eu falei, eu queria reabrir o meu primeiro texto e corrigir as besteiras que eu falei naquele dia. O pessoal vibrou, alguém disse assim, não, mas naquele dia a gente ficou tão feliz de ver você lá na frente que a gente até ignorou, sabiam que eu falei besteira. Aí a gente vai pontuar o quê? Liderar, talvez, desculpa se eu avancei a ideia, mas liderar e inspirar. Nós somos reflexo das inspirações que a gente segue. É verdade. Toda área profissional alguém se inspirou. Dentro do segmento empresarial, alguém viu um empresário de sucesso e disse, eu quero ser igual. Dentro do segmento artístico, alguém viu um artista e disse, cara, eu acho que eu levo jeito para fazer isso aí também. Tanto que você vai ver pessoas que parecem até que estão imitando até desenvolverem o seu próprio estilo. Com Jesus a gente tem vantagem. Ele próprio sintetizou. Sejam meus imitadores. Paulo afirmou isso com mais ênfase. Então, imitar Jesus não tem problema nenhum. Só que Jesus nos permite imitá-lo com o nosso próprio estilo. Quem nos vê, o senhor está aí com esse blazer bonito, esse aspecto, né? Eu estou aqui de frente
com a camisa florida. E isso está tudo bem. Isso aqui são estilos diferentes. Não compromete a mensagem. Não, de forma alguma. Jesus tem essa prerrogativa de nos inspirar a sermos melhores. Eu conheço N pessoas analfabetas. Eu tenho na igreja onde eu sou pastor um empresário que há 15 anos atrás era analfabeto total, tanto em leitura quanto em escrita. Hoje é empresário, faz as compras da empresa, fecha os negócios. E aonde é que ele desenvolveu tudo isso? Lendo Bíblia, se esforçando para aprender a ler Bíblia, ouvindo comunicação e treinando comunicação. Eu não consigo negociar a nível comercial no nível que ele negocia. Para ser sincero, quando eu quero fazer uma compra lá na igreja, por alguma coisa muito significativa, eu passo para ele. Conversa aí você, resolve aí. Porque ele consegue desconto, prazo, consegue, às vezes, até melhorar a proposta que estava com a argumentação. Um cara analfabeto. E se você pegar o currículo acadêmico dele, na sociedade ele é analfabeto até hoje, porque ele não foi para a escola, ele não cursou, só que o analfabeto que carregava cimento na cabeça, hoje é dono de loja de material de construção, tem caminhões, tem aí os seus segmentos. E onde é que ele desenvolveu isso? Com Jesus. Inspirado por Jesus a ser uma pessoa melhor, inspirado por Jesus a desenvolver talentos, e você vai ver em todas as áreas gente que, por Cristo, pelo modelo de Cristo. Então, sendo muito prático, Cristo dá oportunidade a pessoas que não teriam oportunidade em um outro lugar, ou talvez em lugar nenhum. É isso. Só que quem desenvolve essa oportunidade somos nós. Eu posso ser um mais ou menos, eu posso ser o meu melhor não vai significar que eu sou melhor do que você, mas é o meu melhor. Eu sei que eu estou dando 100%. Porque todos nós sabemos quando a gente aplica, né, a embromation, a enrolação. Dá para render mais, mas economiza energia na hora errada. Dá para produzir mais, mas economiza na hora errada. Aí depois chora. Puxa, aquele era o dia. E aí não tem como rebobinar a fita. Então já fica de dica. A mulher em João 12, ela derramou todo o unguento. Ela não guardou uma gota. Ela deu tudo. O Judas, no mesmo culto, está pensando em esconder alguma coisa para si. Enquanto alguém está entregando tudo, alguém está pensando em reter alguma coisa. Tem gente que entrega tudo e tem gente que entrega uma parte só para ter uma imagem pública e esconde o resto. Esse link que você falou aí, para mim, é algo que tem me acompanhado esse último mês. Eu aprendi uma coisa a respeito. A gente aprende sempre muitas coisas, né? Assim, a gente está sempre em aprendizagem. E eu estava estudando um pouquinho mais sobre a questão de ofertório, de entregar a Deus. E eu ouvi uma frase, apóstolo Joel disse essa frase. Ofertar é você devolver ou você fazer crescer o lugar que te fez crescer. E eu estou na mesma igreja há 26 anos. Então, assim, ofertar para mim é muito disso. Porque, falando sobre o que você falou, sobre as questões de oportunidade, e aí a igreja me deu a oportunidade de falar. Quando me deu a oportunidade de falar, eu desenvolvi a fala, desenvolvi a liderança. Então, conquistei um emprego bom por causa dessa oportunidade que a igreja me deu. Sim. E hoje, eu também posso, não é o princípio, não é somente esse, mas eu também posso ter a oportunidade de fazer crescer o lugar que me fez crescer. E isso entra, talvez, numa ilustração que é fato real, pelo que a gente entende. Do empresário que teve um ótimo funcionário há muitos anos, ele era um construtor, chamou esse funcionário já depois de muitos anos de serviço e disse: só preciso, antes da sua aposentadoria, tu construir uma última casa. E eu não quero que você economize, bote o melhor. O camarada revoltado, que ele pensou: poxa, já estou me aposentando, queria ir para casa, esse patrão ainda vai me explorar, eu vou fazer de qualquer maneira. E o patrão disse para ele: gasta melhor material, não usa nada de segunda linha, não economize valores. O cara fez ao contrário. Fez uma casa de qualquer maneira, usou material de segunda linha, não deu a sequência devida nem a qualidade devida, porque ele estava cansado.
Quando a casa estava pronta, que o patrão chegou, ele crente que entregaria uma chave para o empresário vender mais um imóvel, o patrão pegou a chave e disse, essa casa é para você. A gente tem que tomar cuidado, porque o lugar que nos faz crescer, aí eu estou pegando o link do que você falou, sim. O lugar que nos faz crescer, a gente pode querer sabotá-lo, implodi-lo. Cara, a coisa mais louca que eu vejo é a gente assim, eu estou num nível tão alto que isso aqui não combina comigo. A gente melhora de níveis, mas eu nunca posso esquecer minha raiz. É ela que mantém a minha sanidade, é ela que mantém meu equilíbrio. Porque se eu começar a achar que eu sou mais do que a origem que eu vim, olha, a raiz da mangueira vai produzir uma árvore que vai dar manga. Quando essa mangueira começar a querer produzir jaca, goiaba, ela está surtando dentro da sua essência. Verdade. E a nossa essência não nos muda. É interessante, nós estamos num podcast com uma abordagem cristã. Eu vou usar um exemplo de um cantor secular, porque eu vi, que é Zeca Pagodinho Xerém. Tu acha o cara na rua de bermuda, chinelo, às vezes sem camisa. E é estranho, porque não tem multidão em cima dele, impedindo ele de ir ao mercado. Já viu aquele delírio do cara não consegue... Só deu ruim quando ele perdeu os convites de casamento. Isso aí. Todo mundo foi. O cara não consegue sentar para comer num lugar porque as pessoas não deixam. Aí diz assim, não, eu queria comer em público, mas a minha fama me atrapalha. O cara tem fama e não há de convir. Sou evangélico e sei a fama do cara, e ela aflorou na enchente que teve lá, que foi uma tragédia, e o cara com o quadriciclo dele para cima e para baixo. Eu não estou aqui para promovê-lo, mas eu acho que bons exemplos valem. É alguém que não perdeu a sua origem, não esqueceu a sua raiz e não se vislumbrou com o que é. Jesus não tinha problema nenhum de andar em público e não se delirar. E olha que a Bíblia diz que ele, sendo Deus, não teve como usurpação, ou seja, não teve banca de Deus em público. E às vezes, desculpa, a gente vê uma galera que não construiu ainda nada e está debaixo de uma soberba, de uma arrogância, e diz assim, não, porque eu estou sendo igual a Jesus. Estranho. Jesus, você citou um livro de um psicólogo, eu já linkei na hora, mas eu lembrei de um, que são os 12 loucos que mudaram o mundo. O perfil dos discípulos de Jesus, ou dos apóstolos, é o perfil mais eclético e doido do planeta. Ele tem o que fala demais, que é o Pedro. Pedro teve a petulância de dar fora em Jesus, só está falando besteira, só não vai morrer nunca. Ele tem o traidor, que é o Judas, que o tempo todo está maquinando uma oportunidade de se dar bem. Ele tem o desconfiado, Natanael. E o senhor veio de onde? Nazaré? De lá não vem nada bom, não. Que isso? E Jesus soube gerenciar todos eles e conduzi-los, e no final da história ele próprio diz, ninguém se perdeu, a não ser aquele que decidiu o que estava destinado a se perder. Ele decidiu se perder. E essas questões de oportunidade que Jesus dá, né? E a gente vê também naquela multiplicação dos pães e os peixes. Jesus, além de convidar os discípulos para ajudar a resolver a situação, porque ele já era o líder, e o texto vai dizer muito claro, Jesus perguntou a fim de experimentá-los, pois ele já sabia o que ia fazer. Olha a questão de desenvolvimento pessoal que existe aí. Né? Ele perguntou para experimentá-los e já sabia o que iam fazer. E aí os discípulos reproduzem a oportunidade que Jesus dá. Porque um dos discípulos vai dizer assim, ó, tem aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Eles podiam ter falado, Senhor, tem aqui, ó, 5 pães e 2 peixinhos. Só que os detalhes do texto apresenta a autoria de quem deu o pão, quem deu o peixe. E é muito bacana porque é simples. Jesus comunicou com eles. A multidão está com fome, tem que dar de comer. Ah, manda embora. Não dá para mandar embora do jeito que está, tem que dar de comer. Se Jesus comunicou com eles, eles comunicaram com a multidão. Como é que esse menino colocou os pães à disposição? Teve algum grito? Alguém tem alguma comida que a gente possa juntar aqui para servir a multidão? Aí o garoto aparece, chega a parecer uma piada. 5 pães e 2 peixes, uma multidão que só de homens eram 5.000. No período não contava mulheres e crianças.
Aí o garoto oferta 5 pães e 2 peixes. Só que é isso aí. Ninguém usurpa a prerrogativa do outro. Quem deu o pão e o peixe é o menino. Quem está trazendo sou eu. Quem está achando um absurdo é o outro. A André traz, o Felipe diz, não, mas isso aí não dá, é muito... Não dá, é muito pouco para essa galera. Só que mesmo assim eles apresentam a proposta a Jesus. Então você vai ver um menino que com pouco disponível, alguém que acha um absurdo, mas mesmo assim coloca na mesa de negociação, e um Deus que resolve tudo. Dá para cá, Pai, graças te dou. Talvez seja o texto de liderança e reconhecimento mais forte. O milagre começa na mão de Jesus, vai para a mão dos discípulos. Tem uma cascata, né? Da mão do discípulo, antes do milagre, Jesus organiza. Senta a multidão em grupos de 50 em 50, cada um pelo líder da família. Jesus não joga pão avanço, não. Ele não joga pão. E aí, quem está com fome? Segura. Não. Senta. Quem é o chefe dessa família aí? O senhor é o patriarca. Então o senhor fica aqui na ponta, que já a gente vai trazer comida para o senhor. Quer dizer, a família está buzinando no ouvido do pai. Pai, cadê a comida? Vai chegar que hora? Imagina a criança. Pai, o que houve? Não, Jesus mandou sentar que ele vai dar comida. Beleza. Nessa época de métodos, dá para extrair um método aí, né? Um método de liderança. Começa nas mãos de Jesus, vai para a mão do discípulo, da mão do discípulo vai para a mão do chefe, aí é um chefe patriarcal. Dentro da nossa família, se o bisavô estiver vivo, irmão, a autoridade maior dentro de uma festa de família é ele. Não, o vô está aí, vamos respeitar. Não, benção, vô. Então, é isso que Jesus faz. O chefe patriarcal daquela família senta, o mais antigo, e o que tem a liderança e respeito de todo mundo, senta. O discípulo entrega na mão dele, ele começa. Acredito que, pela sequência, ele deve ter dado ao primogênito, o primogênito foi distribuindo. No final, come 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Aí vamos brincar. Se cada um fosse padrão, um homem casado com uma mulher, já tinha 10.000 pessoas. Um homem casado com uma mulher com um filho, 15.000 pessoas. Se imita Pastor Jé, sua casa caiu. Eu só tenho 6. Então pondera comigo. E naquela época era época de bastante E naquela época ali, o mais fraquinho fazia 10. Método conceptivo, Não 0. tinha. Eles estavam na política do encher a terra e multiplicar. É isso aí. Então, o volume dos que foram alimentados dos 5 pães a gente não tem noção. Mas o nível do gerenciamento, multidão com fome, joga pão para o alto, pisoteamento, provavelmente ia desperdiçar pão, que ia cair no chão, todo mundo não ia conseguir pegar, ia ter gente que ia comer mais, outra ia comer menos. No formato que Jesus organizou, primeiro, sem organização não vai ter contentamento. Organiza. Senta todo mundo, grupos de 50 e 50, que é o limite. Todo mundo tem que saber o seu limite. Eu admiro pastores, aí eu vou usar o meu segmento, admiro pastores que têm uma igreja com 30.000 membros. Cara, eu admiro. Não me enxergo liderando 30.000 membros. Eu sei o meu limite. Tenho um número formado na minha cabeça que atingiu o teto. Jefferson, como é que você faz? Simples. Chegou ao número, é hora de abrir uma outra igreja, abençoar um pastor filho e leva, vai em paz, não está me tomando nada. Você está seguindo a sua vida, reproduzindo em você. O pão que veio de Jesus passou para a minha mão, vai para a sua. É talvez a tragédia. Tem pais que usam, por exemplo, o empreendimento da família para chantagear o filho. Se tu sai, tem que morar aqui no quintal, já fiz uma casa aqui em cima, se tu se mudar, eu te deserdo. Aí esse cara, quando está velho, não treinou ninguém para assumir a empresa dele, o filho, como ele mandou embora, seguiu o seu caminho, desenvolveu um caminho, não quer voltar. Quase toda a grande empresa do Brasil faliu por falta de sucessor. Sim. Eu vou usar um exemplo muito, muito prático aí. Mundial Bolsas e Couros. Na minha infância, era a empresa do Brasil. Aqui mais perto da gente, o Novo Mundo. Eu pensei no Novo Mundo. Supermercados Novo Mundo. Era a rede de mercado que dominava a Baixada Fluminense inteira. Fundador morreu,
Os filhos não tiveram a pegada para o gerenciamento, cada um com o seu motivo, eu não tenho os pormenores, mas fato é que o espólio se deteriorou da dó. Eu tenho parentes que trabalharam lá e dá dó de ver o caos. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o modelo de Jesus não é um modelo para a igreja de Jesus. Ele implantou na igreja. A Bíblia arrebenta. Todo mundo que estuda aí direito, atual, né? estuda o direito, não tem jeito. Goste ou não da Bíblia, tem que respeitar a Bíblia, porque os 10 mandamentos é a primeira organização escrita de normas comportamentais para o mundo. Quem vai estudar aí métricas, a Bíblia dá padrões de metragem que ninguém nem sonhava em chegar até lá. A mesma coisa liderança. Jesus estabeleceu um modelo de sucessão, de organização. Podia jogar pão. Tá com fome? Segura. Não. Essa questão aí do pão, né, que a gente tá conversando aqui, e aí a gente vai linkar com aquela questão da oportunidade que a gente falou. Isso aí. Comeram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E aí a gente vai entrar agora na mente do menino, que aproveita aquela oportunidade. Porque isso também é uma chama de liderança que nasce no coração. Isso aí. Ele podia insignificar o que ele tinha. Ele podia dizer assim, o que é isso para tanta gente comer? Não dá nem para... Não dá não. Pães Tanto e 2 é que peixinhos os não dava nem para os disseram discípulos. isso, né? Tem aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente comer? Só que o menino não pensa assim. Porque eu tenho certeza que pela situação que está sendo enfrentada, pelo discurso de Jesus, pelo horário, a fome batendo nele, foi uma guerra infindável na emoção dele de entregar ou não entregar, o que eu vou fazer, de sentir, de não sentir, de falar, de chamar um dos discípulos, os discípulos estressados com aquela situação. Jesus quer pão, Jesus quer pão, Jesus quer pão. E ele chamar e falar, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. É justamente essa questão que você falou no começo lá, eu quero brincar com isso. De você pensar assim, cara, ele foi doido de me dar e eu vou ser louco de aceitar. Não, e vamos... Porque isso trouxe pão para muita gente. Não, e pensa, os 5 pães e 2 peixes servia para o menino. 5 pães, 2 peixes. Nós não estamos falando do pão francês brasileiro, é um pão modelo de cevada, grande, robusto. Dava para comer muito bem. Caçava um cantinho, destacava da multidão, resolvia a vida dele, quem quiser que lute. Segundo, quando ele decide dar para atender a demanda da multidão, com certeza alguém disse, esquece isso, rapaz, isso não presta para nada. 2 pontos. Talvez tenha gente que se acha menos ou pequeno demais. Eu sou insignificante demais. Eu não tenho utilidade, eu não tenho serventia. Eu não sou um grande líder. Eu me recordo com uma imagem que eu tinha de ficar sentado vendo pregadores e pensando, caraca, eu não levo jeito para isso aí, não. Hoje, às vezes, quando eu termino de ministrar, vem jovens dizer, puxa, quero fazer o que tu faz. Eu olho e digo, é mole. Eu fazia isso. Então, esse menino podia muito bem se anular. Então, a primeira fala desse link da oportunidade é não se anule porque o que você tem hoje é pouco. Porque tudo começou com pouco. Um recado para os jovens, né, hoje. Isso aí, eu já aproveito, vamos embora. Não se anule pelo que você tem hoje é pouco. Tudo começou com pouco. Agora, você precisa acreditar que o que está nas tuas mãos é pouco, mas se você entregar para o maior gestor do universo, Jesus, ele tem o poder de multiplicar. Amém. De cara. Esse garoto com 5 pães e 2 peixinhos viu uma multidão ser saciada e ele se saciou. Sim. E se ele trouxe os pães a Jesus, ele não comeu no meio da galera. Comeu perto do mestre. E quando terminou, sobraram 12... Sabe que são 12 cestos cheios? Ele chegou em casa cheio de pão. Ele brincou. Ele brincou. Ele disse, garoto, tu foi aonde? Tu saiu com 5, voltou com essa quantidade toda? É porque hoje eu entrei num seminário de liderança e descobri que primeiro tem que ter organização. Não há crescimento. Financeiramente, sua área de finanças. Tem gente que não tem falta de dinheiro, tem falta de gestão. De organização. Ganha 10, gasta 20. Você é pobre a vida inteira. E quando alguém diz assim, cara, economiza uma parte. Ei, para de palhaçada, onde está dando,
onde pinga nunca seca. Até o dia que a torneira seca, pingou tão pouco que não tem continuidade. Jesus faz isso. Senta, organiza por família, para que não haja desperdício. E agora vão começar a distribuição organizada. E no final da história o texto diz que comeram e sobejaram, ou seja, comeram até empapuzar, como dizia minha avó. Terminou de comer. Querem mais? Não, é festa. Quando o garçom passa, a pessoa, não, pelo amor de Deus, tira isso daqui que eu não aguento mais. Posso recolher o que sobrou? Pode, recolhe. 12 cestos. Liderança. Inspirou, fez esse garoto acreditar. Eu podia desacreditar, vou dar meus pães, esse cara está de esperteza, vai pegar meu pão, vai comer tudo. Né? Inspirou muito. Vou ficar com fome e geral ainda vai querer me linchar. Não, inspirou. Inspirou muito. E talvez a maior dificuldade hoje e desculpa, o nosso modelo evangeliquez tupiniquim, aí eu vou pegar o evangelho, está criando gente que está querendo ser o que resolve. Irmão, se eu não chegar no culto, o fogo não cai. Se eu não pegar o microfone, a igreja não recebe. E nessa daí, e a próxima geração? E os que vão vir após? Não, a gente tem que deixar fazer. Eu tenho conversado muito com alguns amigos pastores e a gente tem chegado a esse consenso. A gente tem que deixar a nova geração errar. Sabe? Isso. Pregar uma mensagem que não é tão sofisticada como a gente gostaria de ouvir, porque hoje, com o advento das mídias sociais, da internet, a gente pode selecionar o que ouve. Eu quero ouvir só um nível. E isso nos gera um gosto apurado. Quem trabalha fora e tem aí seus auxílios de refeição, almoça em restaurante a semana inteira. Às vezes chega em casa, olha assim, puxa, quero comer um ovo, né? Quero comer um negócio de casa. Feijão. Cadê a comida do dia a dia? Essa comida é bacana, mas eu quero essa aqui. Verdade. É isso aí que é o segredo. A gente fica vendo gente caçando tanta pólvora e o segredo simples é o feijão com arroz. É a simplicidade da fé. Um menino dizendo, está precisando de pão, tio? Tem aqui 5, 2, só que está disponível. Então, a primeira coisa, o líder precisa perceber e localizar quem está disponível. É isso. Segundo, dar oportunidade desse disponível se disponibilizar para. Exatamente. Inspirei? Você não é meu concorrente. Você é o legado que eu vou deixar para a próxima geração. Hoje em dia a Europa está desesperada porque eles estão com uma geração de velhos e idosos e vendo cidade virar cidade fantasma, porque não tem. Aí estão importando pessoas do mundo inteiro para povoarem as cidades. No ambiente de fé e liderança, se nós não prepararmos a próxima geração, e graças a Deus que está sendo preparada, está aí você, tantos outros que estão despontando para perceber, mas a demanda é muito grande e a fábrica de geração está muito devagar. Está devagar. Está muito devagar. Não, é um absurdo. A ferramenta não é uma ferramenta fechada, a ferramenta não é um pacote oculto, a ferramenta é pública. Bíblia, liderança, ambiente, desenvolver o ser humano. Já entrou na pauta aqui dos desafios, né? O maior desafio, já está caminhando certinho. Cheguei lá, rapaz, aí, ó, ensaiamos. Ensaiou? Não ensaiou não, está certinho. Ensaiou certinho. Nosso maior desafio hoje é preparar essa próxima geração. E eu vou dizer algo muito sério, eu tenho gritado isso ultimamente. Eu gosto de stand-up comedy, eu tenho esse viés cômico, brincalhão, mas tem coisas que não dá para brincar. Não dá para brincar com a sucessão de lideranças. Não dá para achar. E nesse legado, às vezes, de liderança, estão querendo formar pessoas que não foram formadas para. Nem todo mundo tem a mesma habilidade. O pastor gestor que conseguiu liderar 50 congregações, o filho dele, às vezes, não tem essa mesma habilidade. E, às vezes, é o contrário. O pai não tinha muita gestão e o filho tem uma super gestão. Mas há caso de que o pai possuía, o filho não possui, mas tem alguém ali no arraial. É o desespero do Abraão de querer dar a herança para Eliezer, Gênesis 15, e Deus dizendo, não, fica tranquilo, Isaac vai vir. Mas também é o desespero de alguém que quer forçar o nascimento de um Isaac que Deus não gerou. A gente tem que tomar cuidado.
identificar quem tem habilidade para e colocar nos seus devidos lugares. Eu tive uma experiência em relação a isso. Eu liderei lá os jovens, né? Tu participou lá com a gente lá durante... São jovens, rapaz. Até hoje eu tenho saudade. 7 anos. E depois eu fui fazer me lancei no desafio da mídia, né? Isso. A igreja não tinha nada de mídia, a gente começou do zero. E aí eu percebi que alguns na época adolescentes, hoje já são jovens, já são até adultos, né? Tinha um feeling pro negócio, muito forte. Tem a filha do meu pastor presidente lá, né? Ela é expert no marketing. Hoje ela lidera a mídia da igreja. E eu fiz essa passagem para ela, né? De forma bem cômoda, bem sutil. Ela ainda era adolescente na época. Uma transição saudável. E ela foi crescendo, né? Fazendo ali, desenvolvendo o processo. E hoje ela arrebenta, assim, e a juventude pega firme com ela. Bacana. E a galera tá muito, muito alinhado com ela. Então, acho que, na minha concepção, né, o maior desafio é você fazer essa transação sem dor. Agora, deixa eu só te dar uma pausa. Se você não transiciona alguém para assumir aquilo que você começou, você estava com um podcast hoje? Não estava. Estava preso. Estava preso. Gravar podcast? Não posso. Por quê? Não, porque eu tenho que ir lá ver como é que está a mídia, como é que está a transmissão, como é que está a iluminação, se botaram legenda. Não, hoje você está aqui confortável e lá está confortável porque alguém foi preparado para dar sequência. Isso aí. É isso aí que a gente está pecando. Porque ninguém vai fazer no mesmo nível a vida toda o que faz. É o Davi, quando já está velho, não tendo mais a mesma... pegada para manusear a espada para combater quando era mais jovem. É o Elias agora sentando e dizendo para o Geazi, corre você, vai lá ver se tem nuvem. Porque estava uma seca, ele queria saber se ia chover. Deus falou, ele tem a mensagem, ele carrega a mensagem, mas ele quer um sinal, se tem aí algum sinal de que vai chover. Quem corre é o Geazi. Então, se você não prepara a próxima geração, a qualidade vai caindo. Eu conheço muitas igrejas que foram relevantes em grau lá em cima, quando o pastor era novo. O pastor foi ficando velhinho, já não conseguia estudar a mensagem, não conseguia compartilhar no mesmo nível, não conseguia dar as mesmas sequências, moral da história. Aí o pessoal começou a buscar outros lugares de alguém que estava se atualizando. Todo lugar tem atualização, mas todo lugar tem continuidade. A melhor professora da escola, ela tem uma tendência de virar diretora da escola, porque tem outros professores que têm que assumir. É isso. Isso aí, o melhor diácono da igreja vai virar o líder de obreiros, porque ele fez tão bem que ele vai treinar outros para fazer. Vai treinar outras pessoas. O líder de jovem pode enveredar para um pastorado, liderar uma igreja, caminhar por uma direção, e assim vai. E para o público jovem que nos escuta, que nos ouve, aquele conselho, né, do apóstolo Paulo a Timóteo: não despreze o dom que há em ti. Procura entender. Né? Eu procurava entender isso em relação a... Eu era muito bom com a liderança. E eu gostava da tecnologia. Hoje eu gosto da tecnologia ainda também. Só que eu não conseguia desenvolver algumas coisas por a questão de habilidade. Sim. Habilidade natural. Sim. Que eu via um adolescente de 14, 15 anos arrebentar por estar naquele meio, por estar usando aquele computador, de repente, 8, 6 horas por dia. Então, ter a disposição de se afastar e deixar isso ser tocado por outra pessoa foi justamente o que fez a gente colher muitos frutos bons. A gente continua colhendo muitos frutos bons. Hoje eu recebo jovens lá na igreja que no gabinete com o pastor pergunta, quando vai falar sobre dom, sobre talento, vai falar sobre o que você faz na igreja, o que você gosta de fazer. Poxa, eu vim para cá para fazer parte da mídia. Aí, que bacana. Então isso é importante. Isso é saber que um legado que foi construído lá atrás, que de repente eu fazia uma transmissão ao vivo com um celular, que não era de muita qualidade. Todo mundo começou desse jeito. Não era de muita qualidade, e aí eu desenvolvi uma coisa ou outra, pesquisei, entendi. E aí, quando a gente se afasta um pouquinho, a gente percebe que pode ser feito de forma muito melhor. Amplia isso. Hoje em dia, esses que começaram fazendo uma transmissão para alguém assistir um culto em casa, eles se tornam influência digital, sim, gestores de mídia, tudo profissão atual.
Sim. gestores de mídia. A líder lá hoje é estudante de marketing. Marketing, envereda para o marketing digital. Uma profissão que está dando um up aí, está dando um salário legal para a galera. Sim. Eu canso de ver empresas buscando pessoas que gerenciem perfil, imagem. Só saindo um pouco para não dizer que eu estou puxando sardinha para mídia, tem o pessoal, né, que toca no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, que foi tudo formado na igreja. Não. No Exército, Marinha, Aeronáutica, não, desculpa. Até quem se afastou da fé, que são músicos relevantes, começaram dentro da igreja. O primeiro conceito deles de música, de partitura, de leitura de música, a influência veio da igreja. Você pode conversar com do roqueiro mais loucão, ao cara que é do funk, o cara que é do pagode, do axé. E aí, onde foi? Tinha uma igreja perto de casa, eu escutei, eu ouvi um cantor tal, eu vi tal, e desenvolveu. A maioria dos que despontaram começaram na igreja. Não é só nisso, não, é em todas as áreas. Você vai ver vendedores hoje em dia que se tornaram consultores, dão palestras em faculdade, começaram dentro da igreja. Fazia o quê? Pregava. Fazia o quê? Conversava, dava uma aula, fazia pergunta. Esse desenvolvimento vai muito além. Sem sombra de dúvida, a igreja hoje tem uma influência em todas as áreas. Infelizmente, áreas boas e áreas ruins. Porque no meio de 12 apóstolos, sempre vai ter um Judas. É verdade. Mas esse percentual me alegra, porque de 100%, 10% apenas enveredou. Não foi nem 10%, gente. Dá 0, alguma coisa. Não tenho um dado estatístico, porque eram 12, foi um só, sobraram 11, é menos de 10%, ou menos de 1%, menos de 10%, sim. 10% daria 1,2%. Então, se foi um só, bota aí 0,8 aproximadamente. Aproximadamente. Considerações finais e contatos. Muito bacana. Jonathan, que Deus conduza essa proposta muito além, vários assuntos, e que possa ser abençoador para vidas. Jefferson Coelho, redes sociais, é tudo isso. Jefferson Coelho Oficial, lá você acha telefone, acha tudo. Estou aqui pertinho, na Nova Jerusalém, e vai ser uma alegria a gente estar junto, tá? Minhas considerações finais é que você, de fato, coloque em prática tudo que a gente aprendeu aqui. Você que é jovem, né, não despreze as oportunidades que surgem para você de liderar, de auxiliar na igreja, de repente estar em casa lá de tarde, o pastor faz uma convocação para poder fazer uma arrumação, alguma coisa. Se coloque à disposição, porque eu tenho certeza que esse ambiente, eu participei muito desse ambiente, eu ia muito para mutirão. Hoje a gente não faz mais, a gente contrata, né? Eu ia muito para mutirão e esse ambiente me deu muitas experiências boas. Hoje eu coloco em prática na minha vida profissional muitas coisas que eu aprendi no ambiente de igreja. Deixa eu só te interromper rapidinho. Olha só, o moleque é grande. Cerimonialista é uma profissão paga. Uhum. A igreja faz cerimonial brincando. As meninas arrumam, ornamentam, organizam a entrada de madrinha, montam roteiro para o aniversário. Na igreja faz isso brincando. É verdade. Ornamentador, brincando. Trabalhos manuais, tem gente fazendo curso. Na igreja as meninas, desde criança, começam a cortar, montar cenário para a peça. Verdade. O leque é muito grande, não vai dar para hoje não. Hoje não vai dar. A gente vai ter que ter, com certeza, uma parte 2. A gente vai chamar o pastor Jefferson aqui para a gente falar sobre outras coisas. A gente tem muita bagagem bíblica, muita experiência para a gente trazer isso para a nossa vivência pessoal, trazer isso para o nosso dia a dia, tá? Já fica aí o convite para o seu retorno, tá? Muito obrigado mesmo pela parcela que o senhor deu aqui pra gente hoje. Eu sei que a vida é bem corrida, a gente tem bastante coisa para resolver, para fazer e parar um momento aí para gravar, para estar com a gente, porque o coração tá aberto para isso. Quero te agradecer pelo apoio, pelos anos de amizade que a gente tem, pelo apoio lá no projeto Unção Jovens, né? E agora apoiando também esse novo projeto que a gente tá aqui começando. Eu decidi se lançar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muita gente e vai sinalizar um destino para a galera aí. Quero convidar você que é líder, que está aí assistindo a gente, se quiser deixar um comentário nesse vídeo, compartilhando uma experiência, deixando alguma experiência, alguma coisa que possa acrescentar nesse conteúdo, tá bom? Coloca aí tua experiência,
faça um comentário nesse vídeo, porque eu tenho certeza que você também pode, como a gente aqui, contribuir para o crescimento desse canal e para o crescimento desse podcast, tá bom? Eu agradeço você que ficou com a gente até agora. Um beijo no coração, fique com Deus e tchau, tchau.